E no último dia 7 de junho, a Associação dos Contabilistas de Santos, juntamente com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o SESCOM, entregaram o título de Contabilista do Ano para o meu grande amigo Ricardo Luiz Bertolotti, o soldado, como ele é conhecido por todos aqueles que o acompanham, em especial no esporte. O Ricardo já está nessa área há mais de 36 anos e segue sendo exemplo de dedicação e comprometimento com o trabalho. O evento de entrega do título aconteceu no Salão Social da Abrescas e reuniu autoridades, família, amigos e diversos profissionais da área que fizeram questão de estar por lá, contar alguma passagem com o soldado, abraçar, não é, o nosso amigo que muito justamente recebeu essa homenagem. O soldado, o Ricardo, que é um grande exemplo de comprometimento com tudo aquilo que ele faz, né? No futebol é um grande atleta, na natação, em tantas outras atividades e, claro, em especial na sua atividade principal, a sua atividade como contabilista, né? Essa eleição foi feita em 2019, porém, por conta da pandemia, o título só pôde ser entregue agora e contou ali com um momento de bastante emoção, porque o Ricardo já é de uma segunda geração da família que trabalha nessa área. Eu fiquei muito triste de não poder ter comparecido, eu estava em viagem, mas fui muito bem representado pelo nosso amigo Marcelino Silva, que esteve por lá conferindo os detalhes. Pedro, nosso grande homenageado da noite, Ricardo Bertolotti, nesse evento tão bacana, tanto da Associação dos Contabilistas de Santos, do SISCOM Baixada Santista, enfim, homenagem mais que merecida depois daquela parada da pandemia que fez todo mundo parar, paramos com o futebol, paramos com as atividades profissionais, enfim, as premiações, você hoje sendo reconhecido como contabilista do ano, né, Ricardo? Fala um pouquinho dessa emoção e da gratidão por todos que fizeram parte dessa trajetória. Como eu estava dizendo lá no nosso discurso, eu agradeço muito, primeiro a Deus e depois a família. Tenho muita preocupação com os valores e aprendo muito com as pessoas e sou grato por isso. Então muitos colegas ensinaram, como você ouviu lá, o meu pai foi um grande contador e ser filho de um grande contador e estar na mesma profissão não é fácil, né? Mas a gente assumir essa responsabilidade, não fugir da responsabilidade e hoje, com certeza não chego aos pés deles, mas hoje recebo o reconhecimento da classe, que é uma coisa importante porque realmente eu me dedico bastante, estudo bastante, tem aí vários cursos, eu mencionei o professor Lorivaldo, né? E a gente sempre está junto porque é um curso atrás do outro. Como sou advogado também, aí corro atrás da advocacia, da contabilidade, muda tudo a toda hora aqui no Brasil, né? Ricardo, para quem não sabe, né? Claro, intimamente quem te conhece, quem participa das atividades esportivas, da tua vida social, mas você falou do direito, né? A tua escolha lá no começo foi pelo direito, né? E quis o destino que depois você na contabilidade também, formado, né, como um bacharel na profissão, pudesse unir essas duas áreas, que são correlatas, né? Exatamente. Contabilidade, direito, mas também teve lá atrás um pedacinho da engenharia. Quem não sabe, o Ricardo fez lá 2 anos de engenharia, mas vamos lá no começo, vamos falar do teu sonho que era para ser aviador de caça, né? Fala dessa história pra gente. Então, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, tinha um amigo nosso na rua ali, a Rua Dom Lara, né? E ele fazia essa escola. E eu fiquei sabendo, me interessei, porque lá você até hoje das melhores escolas do Brasil. Você recebia tudo de graça, um soldo. Então, assim, ajudava meu pai, resolvia o problema, era uma ótima escola. Então, eu acabei fazendo uns 6 meses de cursinho e, graças a Deus, passei, fiz a escola, tenho uns amigos até hoje. E aí, depois eu tive um problema na vista, né? Quando eu fui sair da escola, não pude ser aviador, mas aí não quis ser militar. Aí, bom, vamos fazer engenharia, aquela dúvida, fiz 2 anos, mas fui caindo para a área realmente de humanas, a área de direito. E aí o direito, fui caindo para o direito tributário, e aí eu percebi... Trabalhou em grandes empresas, né, na área jurídica? Na área jurídica, trabalhei no Bradesco, trabalhei em empresas em São Paulo nessa época, né? E aí, como você mesmo falou, e é verdade, são áreas muito correlatas quando a gente entra na parte tributária.
E aí eu comentei com meu pai e acabamos vindo e ficando sócios na Contabilidade Esquema. Ficamos por 10 anos, depois fizemos cada um o seu caminho e fizemos realmente um escritório de sucesso, porque chegamos a ter 32 funcionários. Depois você é obrigado a tomar algumas decisões, porque também ser contador no Brasil, como diz o Ives Gandra Martins, é um manicômio tributário, né? Então é desafiador e nós temos que ter realmente muita disciplina, muita garra, e por isso que eu destaquei a contabilidade, os contadores, porque realmente não é fácil. Isso aí, Ricardo ao meu lado, contabilista do ano 2019, mas a gente pode falar homenageado em 2024, né? 23 pela Sindicato dos Contabilistas também. Então esse ano são 2 bicampeonatos. Você falou no teu discurso, né? Você estava celebrando já num período curto de tempo 2 homenagens, né? Hoje é a segunda aqui remetendo ao ano de 2019, mas enfim. Parabéns, Ricardo, saúde, sucesso, que o mercado sempre valorize profissionais aí do seu porte, do seu gabarito, da sua conduta e da sua ética. Eu deixo um abraço para você do amigo Pedro Alcântara, né, que deu a honra de substituí-lo hoje, mas foi por um motivo nobre também. E aí que o ramo da contabilidade, do direito, da engenharia, da aviação de caça, dos esportes, fiquem cada vez mais lisonjeados e inspirados na força e na capacidade de realizar que o Ricardo tem. Parabéns, Ricardo. Felicidade. Valeu. Obrigado. Prazer agora de falar com Carlos Henrique Gomes da Cruz, é o presidente do Siscom Baixada Santista e também da Associação dos Contabilistas de Santos. São 2 organizações, né, 2 entidades que são praticamente gêmeas, co-irmãs, né, cada uma com a sua finalidade, né, Carlos? Fala um pouquinho então do desafio de estar à frente das 2. Então, né, Marcelino, a gente teve o desafio, estou desde 2020, quando eu vim com todo o gás em janeiro, com a nova diretoria, tudo, pum, veio a pandemia. Mas faz parte do processo, a gente não esperava isso, a humanidade não esperava isso, mas foi um belo de um desafio, acho que a gente se uniu mais e graças a Deus retomamos, conseguimos colocar a casa em ordem, e estamos aqui retomando as atividades. A associação é a entidade mais antiga, há quase 60 anos, que faz o contabilista do ano, que estamos voltando. Em 2019, demos o título para o Ricardo Bertolotti e estava programada a festiva em 2020. Infelizmente, em motivo da pandemia... Um tal de Covid atrapalhou. Covid acabou atrapalhando e estamos aqui, graças a Deus, entregando o prêmio. Eu brinco com ele, que ele é o único contador que tem 5 títulos acumulados, né? Eu queria que você também, além de fazer o reconhecimento final ao Ricardo, falasse da ATAC, também aquela empresa da qual você atua, da qual você também é o líder, e também, se eu não estiver enganado, indo para a 2ª, 3ª geração, também em memória do seu pai, como várias empresas de contabilidade na região também passaram de pai para filho. Importante também, primeiro para a gente finalizar o Ricardo e depois a ATAC, os teus colaboradores, a tua equipe e a tua família que está lá dentro. Obrigado, Marcelino. Então, queria parabenizar o Ricardo Bertolotti, que eu falei mais do que justa homenagem. A família é o 2º homenageado, foi o pai dele, o Rubens, agora o Ricardo. Né, e vai ter sucessão, vai saber se os filhos do Ricardo também vão tocar o negócio dele. Então isso é muito legal. Aqui na Baixada a gente tem muita empresa familiar. Então, um beijão para ele, mais do que uma merecida homenagem. Desejo todo sucesso para ele. E a minha família, assim, o Orivaldo da Cruz começou tudo, veio a minha mãe Odete, a Laura e Ina, que também eram sócias nossas lá na ATAC. Então é uma empresa de 46 anos, estou no comando. E quem sabe a minha filha Bárbara, com 11 anos, ainda não decidiu o que ela quer ser. Ela fala que quer ser artista, cantora, mas quem sabe um dia ela falou que queria ser contadora e tocar o escritório. Então, Marcelino, deixa, né, a vida não me levar, que nem diz o Zeca Pagodinho. E quem sabe ela um dia escolhe a profissão, porque assim, tudo que a gente conquistou foi através da profissão. A honra de receber também aqui na Brescas, nesse evento tão importante, premiação do Contabilista do Ano, nosso querido né, Ariovaldo Feliciano, provedor da nossa tão amada, querida, apaixonante, desafiadora Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos. Mais do que justo a homenagem ao amigo Ricardo, né, e também celebrando o Ariovaldo também, né, um profissional do ramo da contabilidade, enfim, legal poder retornar com a premiação e homenagem depois daquela tão terrível pandemia, né?
Você sabe, Marcelo, eu fui um dos grandes incentivadores do título de contabilista do ano. Mas eu fui já eleito contabilista em 1990, é um título mais do que merecido por aqueles que realmente honram a contabilidade. Eu sou contador, economista e advogado, né? Eu advoguei durante 30 anos, eu tenho o meu escritório de contabilidade montado, né, com muito movimento, é meu filho, minha filha, mais os funcionários que comandam o escritório, mas eu vou quase que todo dia lá no meu escritório, porque eu não posso perder essa vontade, eu não quero perder essa vontade de ser contador. Tá no DNA, né, Ariovaldo? Tá no DNA, não tem como. E que legal essa similaridade com o Ricardo, porque o Ricardo também é formado em Direito, né, advogado de formação, também contabilista, você tem essa similaridade com ele, as duas profissões tão correlatas, tão bonitas. E também, Ariovaldo, não dá para falar de contabilidade sem falar de Santa Casa, né? Você, quando lá em 2016 topou esse desafio, você pegou aí uma irmandade com 5 milhões de déficit mensal, 400 milhões em dívidas, e hoje nós temos aí um dos principais complexos hospitalares do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, em termos de tecnologia, o parque totalmente reconstituído, corpo clínico. Fala um pouquinho desse desafio hoje e do prazer que te dá de ver tudo isso progredindo. Marcelino, veja, realmente, quando eu recebi a Santa Casa, o comando da Santa Casa, em fevereiro de 2016, o meu antecessor, né, que me entregou o cargo, que faleceu agora 2 meses atrás. Foi muito transparente a época, né? Foi honestíssimo, eu sempre falei isso, honestíssimo. Ele foi correto, sincero em pegar o microfone diante de quase 800 pessoas e falou: estou entregando a Santa Casa para o Ariovaldo com 400 milhões de reais de dívida e 5 milhões de déficit mensal. E a partir daí eu comecei a gerir a Santa Casa, colocar gestão na Santa Casa de Santos, o que faltava, né? Porque hoje, para dirigir um hospital desse tamanho, uma cidade desse tamanho, você precisa de gestão. Então, nós conseguimos fazer da Santa Casa, aquela Santa Casa de misericórdia pequena, que pedia tudo para todo mundo, nesse gigante que é hoje. Você sabe que eu estou em Brasília pelo menos uma vez por mês, e em Brasília o que se comenta hoje, a Santa Casa, sem dúvida alguma, é um dos maiores hospitais do Brasil, dito pelo vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. E eu te digo uma coisa, Marcelo, isso não se deve, eu não acredito só a mim, não. Que eu falo, sempre que eu falo com meus funcionários, com as pessoas, o provedor sozinho ele não faz nada. O provedor ele precisa contar com os colaboradores, com os diretores, com a sociedade. A sociedade realmente é importante que esteja ao meu lado, esteja ao lado da Santa Casa, para que nós possamos engrandecer o nosso hospital. Prazer também para a gente entrevistar a Renata Brava, vice-prefeita da cidade de Santos, prestigiando essa noite tão bacana, que reconhece profissionalmente o Ricardo, enfim. Você tem uma lição de casa que é feita todos os dias também, casada com um profissional da área, né, o Luciano. Fala um pouquinho desse dia a dia, desse desafio de ter um contabilista dentro de casa e também ao lado dele, ele é aqui com você nessa noite tão agradável, homenageando o Ricardo e também todos que fazem parte dessa profissão que está no dia a dia de cada um de nós, né? Até a pessoa mais simples, que não posso imaginar, mas o contabilista está presente ali no dia a dia. Exatamente. Bom, dar boa noite a todos, né? E dizer da alegria de estar aqui hoje representando o nosso prefeito, Rogério Santos, mas também dizer dessa oportunidade que eu tenho de ver os dois lados, não só como poder público, mas também como casada com o Luciano, proprietário do escritório de contabilidade, o sogro também contador, a família ali sempre muito envolvida. E de fato é um profissional
que está muito ligado às atividades comerciais todas da nossa cidade. Então, quando a gente fala da oportunidade da categoria estar próximo do poder público, da categoria poder estar colaborando e contribuindo, porque de fato eles estão na ponta, entendendo qual é a realidade das empresas, desde a pequena empresa até as grandes empresas aqui instaladas na cidade, mas o profissional de contabilidade, ele transforma a vida das pessoas e ele está muito envolvido com a atividade pessoal de cada cliente que ele tem, né? E dos desafios dentro do nosso país, das alterações de legislação, o quanto tem que estar atento, tem que estar se atualizando, tudo em prol tanto do benefício do seu cliente, mas também em prol de um desenvolvimento econômico da cidade onde eles estão. E nesse sentido eu queria que a vice-prefeita desse aí um overview, uma atualizada, né, em nome do prefeito Rogério Santos, algumas entregas, né, que já vão acontecer agora, aquelas que a gente achou que não daria tempo, porque às vezes a burocracia atrapalha, às vezes as condições climáticas atrapalham, mas eu falo especificamente do nosso Parque Valongo, que já vai ter a primeira fase inaugurada. Eu queria que a vice-prefeita ficasse à vontade em nome do Rogério Santos, né, o prefeito municipal, para atualizar o nosso público a respeito disso, esse ano tão importante. Sim, com certeza. Inauguração aí de Porto Valongo já prevista para dia 28 de junho, confirmada pelo nosso prefeito, uma expectativa muito grande para a nossa cidade. Não é só mais uma entrega, é a entrega especial, porque também desmistifica toda uma história de que as coisas não acontecem, de que as coisas não avançam, e a gente está mostrando na nossa cidade o avanço que é. Claro que junto da entrega dessa área portuária e transformar num local turístico e de estimulação também turístico, estamos falando também de desenvolvimento econômico, reunir esporte, reunir lazer, reunir investimento dentro de um espaço muito esperado de muitos anos aqui na nossa cidade. Mas a gente tem ainda previsto entregas de policlínica. Eu não posso deixar de falar da entrega da Casa da Mulher prevista no segundo semestre aí deste ano, com muita expectativa. Então a gente continua trabalhando muito e vamos continuar trabalhando até o último dia. Eu sou suspeitíssimo em falar do Ricardo, porque além de ser meu amigo de mais de 30 anos, Ricardo é meu sócio. Ele é altamente competente, é um cara que cuida bem da clientela que ele tem. Pessoa que se preparou para exercer o cargo que ele exerce, que é ser dono de um escritório de contabilidade. Ele é advogado, ele é muito disciplinado. Eu sou cliente, já fui do pai dele e depois ficamos com ele. Ele é uma pessoa íntegra que nos passa, eu como cliente, também amiga, segurança. E os atributos que me fizeram aceitar a sociedade junto com ele, exatamente a disciplina que ele tem, a dedicação que ele exerce em toda a atividade dele. E aí eu quero dizer se eu vou falar do Ricardo, do Requinho, do Soldado ou do Tatu, porque ele é conhecido por esses apelidos em cada segmento que ele atuou, seja no futebol, no vôlei, na natação. E é um cara que vai longe, por quê? Porque ele sabe trabalhar e tem um conhecimento muito vasto na área contábil e tributária. Então, para mim, é o contador perfeito, porque veste a minha camisa, é competente, é ético e ainda se tornou amigo. Ricardo, você está de parabéns. Você merece, cara, você é um guerreiro.